Para quem não sabe, há muitos mistérios em torno da Grande Pirâmide de Gizé. Durante centenas de anos, historiadores, engenheiros, arqueólogos e cientistas têm estudado isso para entender como realmente foi construída. E aqui, quanto mais eles descobrem, mais perguntas surgem que não são respondidas imediatamente. E uma das coisas que os especialistas notam imediatamente é o altíssimo nível de precisão da pirâmide. É difícil acreditar que isso foi construído há mais de 4.000 anos, mas porque até hoje ela ainda está de pé e muitas de suas partes ainda se encaixam quase perfeitamente. Quando você anda ao redor de Gizé, pode ver os enormes blocos de pedra usados na construção das pirâmides. Em certos pontos, ainda existem marcas e cortes extremamente retos nas pedras. Por causa disso, algumas pessoas acreditam que talvez os antigos egípcios usaram métodos mais avançados para cortar pedra do que pensávamos antes. Segundo a maioria dos arqueólogos, ainda não há provas de que eles possuíam máquinas modernas naquela época. Em vez disso, acredita-se que eles usaram ferramentas feitas de pedra e cobre, junto com areia que servia como abrasivo para aos poucos moldar as pedras duras. Outro motivo pelo qual muitas pessoas são atraídas pelo mistério de Gizé é o alinhamento das 3 principais pirâmides. Alguns dizem que isso se assemelha ao arranjo das 3 estrelas que formam o cinturão de Órion. Além disso, Gizé não se resume apenas às 3 grandes pirâmides. Em toda a área, há pirâmides menores, templos, passagens, câmaras e estruturas subterrâneas que mostram a grandiosidade do projeto realizado pelos antigos egípcios. Uma das partes mais peculiares do local é o chamado Poço de Osíris. Trata-se de uma estrutura subterrânea profunda descoberta perto da Grande Pirâmide. Dentro dele há câmaras escavadas na rocha, passagens e um grande sarcófago de granito, ou caixão de pedra. O mais impressionante é a sua localização. Ele fica em uma parte profunda do solo, então é comum questionar como conseguiram colocar blocos de pedra tão pesados ali. Até hoje, especialistas ainda estudam isso. Mas muitos acreditam que os antigos egípcios usaram uma combinação de rampas, cordas, madeira para puxar e milhares de trabalhadores para mover os enormes blocos de pedra para o lugar certo. Também há uma parte do Poço de Osíris. O Poço de Osíris com água ao redor da câmara central. Por causa disso, alguns pesquisadores acreditam que isso pode estar conectado a um antigo sistema de fluxo de água, mas até agora ainda não há evidências suficientes para confirmar exatamente como isso funcionava nos tempos antigos. Com o passar do tempo, fica cada vez mais comprovado que os antigos egípcios tinham um conhecimento impressionante de engenharia, matemática e planejamento. A construção da Grande Pirâmide não foi apenas um projeto simples, foi uma operação gigantesca que exigiu organização, disciplina e cálculos extremamente precisos. Na verdade, talvez o verdadeiro mistério da Grande Pirâmide não seja se eles tinham uma tecnologia secreta. O mais impressionante é como eles conseguiram construir uma das estruturas mais grandiosas da história usando apenas as ferramentas que tinham naquela época. Agora, vamos direto ao assunto principal. Qual o mistério das pirâmides que os estudiosos ainda não compreendem totalmente? E é isso que vamos descobrir. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir que você deixe um like e se inscreva no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Então vamos começar. Este é o Serrapé 1 de Saqqara. À primeira vista, parece apenas uma série de túneis subterrâneos sob o deserto. Mas quando você entra, vê alguns dos maiores blocos de granito encontrados em todo o Egito. Cada uma dessas caixas é enorme. Algumas pesam cerca de 70 toneladas, incluindo a tampa. E o mais impressionante é que a maioria delas foi esculpida a partir de um único bloco enorme de granito. Isso não é uma pedra comum. O granito é um dos tipos de pedra mais duros da natureza. Mesmo nos tempos modernos, ainda são necessárias ferramentas especiais para cortar e moldar o granito corretamente. Por isso, muitos se impressionam com a qualidade do trabalho nesses blocos. Quando você olha para as bordas e superfícies deles, percebe que o formato é extremamente uniforme. Os cantos são quase perfeitamente quadrados e as paredes das caixas têm praticamente a mesma espessura. Foi aí que começaram muitos debates. Há pessoas que acreditam que a tecnologia usada para fazer essas caixas era mais avançada do que normalmente se ensina nas aulas de história.
Alguns dizem que talvez os antigos egípcios tivessem ferramentas especiais que ainda não compreendemos totalmente. Mas, de acordo com a maioria dos arqueólogos, ainda não foi encontrada nenhuma evidência de máquinas modernas ou ferramentas avançadas no Egito daquela época. Em vez disso, eles acreditam que essas caixas são resultado de um longo período de treinamento, habilidade em trabalhar com pedra e uma quantidade enorme de mão de obra. Em outras palavras, não é necessário haver uma tecnologia secreta para alcançar resultados impressionantes. Às vezes, milhares de trabalhadores qualificados e muitos anos de tecnologia já são suficientes. Outro mistério é o verdadeiro propósito dessas caixas de granito. De acordo com a arqueologia tradicional, elas foram feitas para servir como túmulos finais dos sagrados touros Apis, um tipo de touro sagrado que era importante na religião do Antigo Egito. Mas alguns críticos questionam por que era necessário fazer as caixas tão grandes e tão precisas, se eram usadas apenas para sepultamento. Até hoje, a discussão sobre isso continua. Uma das coisas que os visitantes do Serapeum costumam notar é o som estranho dentro das salas. Em certas partes do túnel, o eco soa mais forte e leva mais tempo para sumir. Mas, de acordo com os especialistas, isso é normal de acontecer em salas fechadas feitas de pedras duras como o granito. Isso não é evidência de nenhuma tecnologia perdida, mas esse é um dos motivos pelos quais o lugar tem uma sensação diferente. Além das próprias caixas, outra pergunta costuma surgir: como conseguiram colocar essas caixas sob a terra? Os túneis do Serapeum são estreitos em relação ao tamanho das caixas de granito. Por isso, até hoje, os pesquisadores ainda estudam qual exatamente foi o método usado para transportar essas caixas da pedreira até sua localização atual. E enquanto o Serapeum é debatido, a atenção de muitos volta para a estrutura mais famosa do Egito, a Grande Pirâmide de Gizé. Uma das características mais impressionantes dela é sua orientação. Os 4 lados da pirâmide estão quase exatamente alinhados com os pontos cardeais, isto é, norte, sul, leste e oeste. Por muitos anos, cientistas e engenheiros admiraram como os antigos egípcios conseguiram fazer isso sem bússola e equipamentos modernos. De acordo com os pesquisadores, provavelmente eles usaram uma observação cuidadosa das estrelas para determinar a direção correta. Isso é uma prova de como o conhecimento deles em astronomia era vasto e que a pirâmide não é impressionante apenas por fora. Dentro dela há câmaras que até hoje ainda estão sendo estudadas. Uma das mais famosas é a Câmara do Rei. Essa câmara é feita de grandes blocos de granito e possui propriedades acústicas peculiares. Quando alguém fala ou faz um som lá dentro, as ondas sonoras refletem nas paredes e criam uma forte ressonância. Vamos ouvir isso juntos. Por causa disso, algumas pessoas sugerem que talvez o design da câmara tenha um propósito especial, mas, de acordo com a maioria dos especialistas, ainda não há evidências que provem que isso foi usado para qualquer tecnologia avançada ou sistema misterioso de energia. Por enquanto, a conclusão mais segura é esta: a Grande Pirâmide e o Serapeum são 2 exemplos extraordinários da habilidade dos antigos egípcios. Ainda há muito que não sabemos sobre a maneira exata como eles trabalhavam. Mas uma coisa é clara: milhares de anos se passaram e eles continuam impressionando engenheiros, cientistas e historiadores em todo o mundo. E talvez seja por isso que até hoje o mistério do Egito ainda não desapareceu. E enquanto os cientistas estudam o interior da pirâmide, uma outra ideia ainda mais controversa surgiu no século XX. Uma ideia que sugere que talvez a Grande Pirâmide não seja apenas um túmulo. Em 1962, um escritor chamado Edward Kunkel lançou um livro. Em seu livro, ele propôs uma teoria incomum. Segundo ele, a Grande Pirâmide pode ter funcionado como uma gigantesca bomba d'água. Nessa teoria, os corredores e câmaras dentro da pirâmide não seriam apenas simples passagens. Em vez disso, eles fariam parte de um grande sistema usado para transferir água. À primeira vista, essa ideia parece coisa de ficção científica, e para a maioria dos egiptólogos, isso não é convincente. Muitos especialistas dizem que não há evidências suficientes que apoiem essa teoria. Há também alguns engenheiros que analisaram o conceito e disseram que seria difícil de funcionar com base no design descrito no livro. No entanto, alguns pesquisadores ainda mantêm interesse nessas ideias. Alguns começaram a questionar: se a Grande Pirâmide é tão grande,
Por que foi gasto tanto tempo, dinheiro e esforço para construí-la? De acordo com a arqueologia tradicional, a resposta está relacionada à religião, ao poder e às crenças dos antigos egípcios sobre a vida após a morte. Para eles, o faraó não era um governante comum. Ele era uma pessoa sagrada que tinha um papel fundamental em suas crenças. Por causa disso, não é de se surpreender que eles estivessem dispostos a gastar enormes recursos para construir um túmulo monumental. Mas para aqueles que apoiam a teoria alternativa, essa explicação ainda não é suficiente. Por isso, eles continuam procurando outros possíveis usos para a pirâmide. É aqui que entra outro lugar misterioso no Egito, o Zawiat el-Arian. Este é um sítio arqueológico localizado não muito longe de Gizé. No local, encontraram um grande poço e estruturas de granito incomuns, estudadas por pesquisadores há anos. No início dos anos 1900, o arqueólogo italiano Alessandro Barsanti realizou uma escavação. Enquanto escavava o local, ele descobriu grandes blocos de granito e outras estruturas incomuns em relação às estruturas comuns. Uma das descobertas mais interessantes foi uma grande bacia de granito ou recipiente com um acabamento extremamente refinado. Por causa disso, começaram a surgir várias especulações sobre o verdadeiro uso desse objeto. Alguns disseram que fazia parte de um ritual. Alguns disseram que isso estava conectado a um complexo subterrâneo ainda não descoberto. E também há aqueles que tentaram ligar isso a teorias relacionadas à Grande Pirâmide. Mas é importante lembrar que a maioria dessas ideias ainda permanece como mera especulação. Ainda não há evidências concretas que provem que o local está conectado a qualquer tecnologia avançada ou a um sistema misterioso de energia. Outro acontecimento frequentemente contado sobre o local é a forte chuva que ocorreu durante a escavação. De acordo com antigos relatos, o grande buraco ficou cheio de água após uma tempestade. Depois de algumas horas, o nível da água baixou. Por causa disso, alguns começaram a suspeitar. Talvez haja túneis ou câmaras escondidas sob o local. O solo absorve a água, mas até agora, ainda não há evidências claras que provem qual é realmente a causa disso. Pode ser apenas um vazamento natural de água subterrânea. Pode haver rachaduras nas pedras. Pode haver outra explicação ainda desconhecida. É nesse ponto que a história do Egito se torna mais interessante. A cada mistério que é resolvido surge uma nova pergunta. A cada nova descoberta começa um novo debate. Apesar disso, teve início a Primeira Guerra Mundial. Por causa da guerra, muitos projetos arqueológicos no Egito foram interrompidos e o local ficou sem ser totalmente investigado. Mas a história ficou ainda mais misteriosa quando Barsanti faleceu em 1917. E nas décadas seguintes, o interesse de muitos pesquisadores pelo local foi diminuindo aos poucos. Mas a história não terminou aí. Na década de 1960, o interesse de alguns pesquisadores pela Zawiat el-Arian ressurgiu. No entanto, naquela época, o local já fazia parte de uma zona militar. Por causa disso, o acesso de pesquisadores e arqueólogos ficou limitado. Até hoje, ainda há muitas partes do sítio que não foram tão estudadas em comparação com outros sítios arqueológicos do Egito. Naturalmente, várias teorias começaram a surgir. Alguns dizem que o local pode estar conectado à Grande Pirâmide. Outros acreditam que pode haver um complexo subterrâneo escondido embaixo dela. Atualmente, a maioria dessas ideias permanece apenas como especulação. Junto com esses mistérios, há mais uma controvérsia, que voltou a ganhar destaque nas últimas décadas. Essa é a teoria de que a Grande Pirâmide pode não ser apenas um túmulo. Há escritores e pesquisadores que sugeriram que ela poderia ter tido outros usos na antiguidade. Uma das ideias mais famosas é a chamada teoria da bomba d'água. De acordo com essa teoria, algumas câmaras e passagens dentro da Grande Pirâmide poderiam ser parte de um sistema relacionado ao movimento da água. Mas, de acordo com a arqueologia tradicional, ainda não há evidências que apoiem essa ideia. Ela também não é aceita pela maioria dos egiptólogos. No entanto, isso não impediu alguns engenheiros de estudarem o conceito usando seus próprios conhecimentos em hidráulica. Um deles foi John Cadman, um engenheiro naval que se interessou pela teoria depois de ler um antigo livro sobre a Grande Pirâmide no fim dos anos 90. Como especialista em movimento de água e sistemas hidráulicos, ele pensou em testar se essa ideia realmente seria possível. Por isso, ele construiu diferentes modelos em escala, baseados em sua interpretação do design da pirâmide. Os primeiros modelos não tiveram sucesso. Alguns vazaram, outros quebraram, outros não funcionaram como ele esperava.
mas ele continuou tentando. Após algumas tentativas, ele conseguiu criar um modelo em que a água se movia como esperava. Para Cadman, isso mostrou que era possível usar um design semelhante como um sistema de movimentação de água. Mas é importante esclarecer uma coisa. Um experimento de modelo bem-sucedido não significa necessariamente que esse seja o verdadeiro propósito da Grande Pirâmide. Existe diferença entre algo que pode funcionar e algo realmente feito assim. É por isso que a maioria dos especialistas ainda não aceita a teoria da bomba d'água como explicação oficial. Enquanto Cadman continuava seus experimentos, ele percebeu outro efeito estranho. De acordo com sua observação, alguns de seus modelos apresentavam vibração ou pulso. Enquanto a água estava em movimento, foi aí que começou a parte mais controversa de sua teoria. Ele sugeriu que talvez essas vibrações tivessem um papel maior no projeto da pirâmide. Mais tarde, alguns apoiadores da teoria sugeriram que isso poderia estar relacionado à energia ou eletricidade. Mas a essa altura, o apoio científico a essa ideia ficou ainda mais fraco. Ainda não há evidências arqueológicas que mostrem que a Grande Pirâmide foi usada como usina de energia ou gerador elétrico. Também não foram encontrados equipamentos, fiação ou qualquer tecnologia que apoie essa conclusão. Por causa disso, a maioria dos historiadores e cientistas considera isso apenas uma teoria especulativa. No entanto, há um motivo pelo qual isso ainda continua sendo discutido. Porque a Grande Pirâmide impressiona. Quando você olha para o tamanho dela, a precisão da construção e a quantidade de trabalho necessária para erguê-la, fica fácil entender por que muitos procuram uma explicação mais profunda. Mas às vezes, a verdadeira resposta pode ser mais simples do que imaginamos. Talvez o maior segredo da Grande Pirâmide não seja uma tecnologia perdida ou uma suposta usina de energia antiga. Talvez seja apenas uma prova de quão inteligentes, trabalhadores e organizados eram os antigos egípcios, que conseguiram construir uma estrutura que continua a impressionar o mundo inteiro milhares de anos depois. Vamos mudar de assunto e falar sobre algo conhecido, mas muitas vezes esquecido. No início do século XX, Nikola Tesla ficou conhecido por seus experimentos sobre energia sem fio. Ele queria transmitir eletricidade sem a necessidade de fios longos. Um dos projetos mais famosos dele foi a Torre Wardenclyffe, em Nova York. Era uma torre enorme construída para testar o envio de energia usando o solo e a atmosfera. Mas o projeto não foi concluído corretamente porque ele ficou sem financiamento. Foi aí que algumas pessoas começaram a fazer uma conexão entre Tesla e a Grande Pirâmide. Alguns disseram que o possível design da pirâmide se assemelha à ideia de Tesla. Isso porque a Grande Pirâmide costumava ser coberta por um revestimento de calcário branco. O calcário não é tão condutor quanto o metal. Já dentro da pirâmide há partes feitas de granito, e o granito possui minerais que podem reagir à pressão e à vibração. Por causa disso, alguns pesquisadores pensaram que talvez os materiais escolhidos para a pirâmide não fossem apenas pedras comuns. Talvez a combinação de calcário e granito tenha sido feita de propósito para uma função especial, mas é importante esclarecer. Ainda não há evidências sólidas de que a Grande Pirâmide foi usada como gerador de eletricidade. Não foi encontrado nenhum sistema de fios, nenhuma bateria, nenhuma máquina. Não há registros antigos de que a pirâmide fosse uma usina de energia, então essa ideia segue apenas como teoria. Mas o interesse nessa teoria aumentou ainda mais quando robôs estudaram os pequenos dutos na Câmara da Rainha. Não cabe uma pessoa nesses dutos, por isso usaram robôs para ver o que havia dentro. No final de alguns corredores, encontraram pequenos blocos de calcário que pareciam portas. Também havia pinos de cobre presos ali. Como o material era cobre, algumas pessoas logo pensaram que isso poderia ter relação com eletricidade. Mas, de acordo com a explicação mais cautelosa dos arqueólogos, os pinos de cobre não são suficientes para afirmar que aquilo era um sistema elétrico. Pode ser apenas decorativo, pode ser simbólico, pode ser só parte do processo de vedação do poço. Ainda não temos uma resposta completa, por isso a explicação deve ser clara. Foi encontrado cobre no poço, mas isso não significa que a pirâmide já tinha eletricidade naquela época. Também houve um estudo em 2018 que analisou como o formato da Grande Pirâmide reage às ondas eletromagnéticas. O estudo mostrou que, sob certas condições, o formato da pirâmide pode concentrar energia eletromagnética dentro e embaixo dela. Isso é interessante, mas isso não prova que a pirâmide gerava eletricidade na antiguidade. Isso mostra que, com um modelo físico moderno,
O formato da pirâmide interage de forma diferente com ondas de rádio. Formas variadas reagem de modos distintos à energia. Mas isso é diferente de ela ter sido realmente usada como usina de energia, o que frequentemente causa mal-entendidos. Existem escritores modernos como Christopher Dunn que propuseram a ideia de que a Grande Pirâmide é uma máquina, que ela extrai energia da Terra. De acordo com sua teoria, pode haver reação química, vibração e hidrogênio como parte do sistema. Mas, novamente, isso não é aceito pela maioria da arqueologia tradicional como uma explicação oficial. Para a maioria dos arqueólogos, a Grande Pirâmide faz parte do complexo funerário real do faraó Khufu. Não é apenas um simples túmulo. É um projeto gigantesco de religião, poder e crença na vida após a morte dos antigos egípcios. Na crença deles, o faraó tem um papel especial após a morte. Por isso, para eles, fazia sentido usar enormes recursos para a pirâmide. Mas mesmo que não aceitemos a teoria da usina, isso não significa que a Grande Pirâmide seja algo comum. Na verdade, às vezes, a explicação simples é ainda mais impressionante. Pense nisso. Eles não tinham guindastes, caminhões modernos, nem design por computador, mas conseguiram cortar, transportar e organizar, e empilhar milhões de pedras em uma estrutura gigantesca que ainda está de pé até hoje. Esse é o verdadeiro mistério. Não precisa transformar isso em tecnologia alienígena. Não precisa transformar isso numa teoria de eletricidade antiga. Mesmo com as evidências atuais, fica claro que os antigos egípcios tinham planejamento, organização, matemática e engenharia muito avançados. E enquanto algumas teorias continuam sendo testadas por outros, o trabalho dos cientistas e arqueólogos também continua. Agora eles estão usando robôs, escaneamento por moons, radar e outras tecnologias modernas para ver partes da pirâmide sem precisar destruí-las. Por isso, é possível que nos próximos anos ainda descobramos novas salas, novos corredores ou novas explicações sobre a verdadeira forma como ela foi construída. Por enquanto, essa é a resposta mais equilibrada. A Grande Pirâmide possui características estranhas, e ainda há perguntas sem resposta. Existem teorias que despertam curiosidade, mas ainda faltam evidências de que seja uma antiga usina de energia. O que é certo é que a Grande Pirâmide é uma das maiores provas de que os antigos egípcios não eram pessoas simples que apenas empilhavam pedras. Eles eram planejadores, eles eram construtores, eles eram observadores das estrelas. Eles conseguiam construir uma estrutura que até hoje é difícil de explicar totalmente. Por isso, talvez o verdadeiro mistério da Grande Pirâmide não seja se ela gera eletricidade. O verdadeiro mistério é como o ser humano conseguiu fazer isso, há milhares e milhares de anos. Algo que até hoje ainda intriga o mundo inteiro. Será estudado